E aí pessoal do YouTube, FoxBR na área, faz esse vídeo para comentar a respeito do último episódio, a primeira parte da sexta temporada de The Walking Dead, que no caso foi o episódio 8, também denominado Mid-Season Finale, que apresentou umas certas surpresas, alguns pequenos problemas que eu vou me aprofundar nesse vídeo, como também um final um tanto duvidoso, como também uma cena pós-créditos. Então, vamos começar com essa análise. Então, os zumbis atacaram Alexandria, muita gente ficou separada, e nesse vídeo, para fazer uma coisa mais organizada, eu vou me focar em cada personagem, pelo menos os que mais foram focados, me aprofundando em suas respectivas histórias, tramas e desenvolvimento durante o processo dessa Mid-Season Finale. Então vamos começar inicialmente com o Sam, o filho da Jess, né? Então, o episódio começou já mostrando uma pequena música, eu acho que é Through the Tulips, que no caso é uma música também que foi tocada no filme Insidious. É uma pequena menção, né, que eu quis dizer nesse vídeo, porque eu gosto bastante dessa música e foi legal ouvi-la novamente, né, ela ser mencionada nesse episódio. Agora, teve uma pequena metáfora, né, que foi apresentada inicialmente nesse momento do Sam, que foi aquela questão das formigas entrando na casa dele, indo até o biscoito que ele deixou no chão, né. Então, quando eu vi as formigas, eu automaticamente assimilei elas com os zumbis. A questão delas entrarem dentro da casa dele indicam que a casa não está segura, ou que aquela invasão iria acontecer em relação aos zumbis. Então, meio que é uma metáfora. Os zumbis são as formigas. Mas a questão dos zumbis invadirem, né, no caso as formigas entrarem na casa do Sam, já poderia indicar essa possível invasão dos zumbis à procura de seu alimento. Assim como as formigas entraram em busca de seu alimento, que era o biscoito. Então já começou com uma metáfora simples, engraçadinha e tudo mais, então já começou um tanto agradável. E no final das contas teve aquele foco psicológico, né, toda aquela questão psicológica da criança e como é que é o mundo visto pelos olhos da criança, né? Eu achei isso bastante interessante, vendo que o Sam nunca foi explorado dessa forma nesse episódio. Assim, antes ele parecia um moleque retardado, agora ele parecia um moleque muito problemático e doente. Ainda mais porque a Jessie já até falou pro Sam em um certo momento: nada disso é real, finja ser corajoso. Olha que maneira mais errada de educar uma criança. Tá tendo uma realidade, os zumbis são reais, e aquela filha da puta chega e fala: isso não é real. Uau, não é uau. Já deu pra entender como é que o Sam foi criado, né? De uma maneira completamente errada, mas foi muito bom visualizar essa forma de, no caso, questão psicológica, a forma que ele visualizava as coisas, como é que ele pensava e etc. Então já começou um episódio bem maneiro em relação ao Sam. Bom, em relação a Enid e o Glenn, bom, eles não fizeram nada. A Enid continuou com aquele papinho de não, vamos desistir de tudo, vamos nos matar e etc. Enquanto o Glenn ficou: não, temos que fazer o certo. E foi somente isso, não fizeram nada. O próximo grupo que eu gostaria de comentar a respeito é sobre Eugene, Rosita e Tara. Então, o Eugene, ele conseguiu falar com o Daryl Dixon pelo walkie-talkie, então foi um certo complemento, né? Uma certa ligação do episódio 6 com o episódio 8, que eu acho que foi a única coisa interessante que aconteceu em relação a esse grupo, como também uma trama meio forçada envolvendo a Tara, né? Porque desde da terceira, né? Não, desde a quarta temporada a Tara tá sem uma trama, não fazia porra nenhuma na série, e aí do nada, magicamente, brotou que ela vai começar a ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma diferente. Não é? Nessa temporada, ela já começou do nada a falar pro Rick: não, temos que ajudar os outros. Rosita, o Abraham não está morto, eu não vi ele. Então já deu pra perceber que essa trama, né, essa missão, esse objetivo da personagem apareceu do nada, de uma maneira forçada, somente para aparecer mais a personagem. Eu achei isso um ponto negativo e que tem que ser levado em consideração. A Tara não está sendo bem desenvolvida e magicamente ela foi alterada por uma personagem importante que ajuda as pessoas a visualizarem as coisas de uma forma muito melhor. Uau, como eu falei rápido isso. Em relação a Diana, ela brilhou nesse episódio. É sério, ela foi a estrela desse episódio. Teve zilhões de pontos que eu gostaria de me aprofundar nesse vídeo. O primeiro deles é aquela conversa que ela teve com o Rick Grimes, né? Dizendo: por que você ajudou o Spencer? Por que nós estamos fazendo isso? E no final das contas é mostrado que ele apenas ajuda o próximo, não só porque ele não só porque é o certo, não é só porque ele é um bom marido ou uma pessoa boa, mas sim porque ele considerava o Spencer do grupo dele, né? Aquela família,
a galera de Alexandria, todo mundo unido, todo mundo é uma família. Então, esse modo de visão é uma coisa bem legal de se ver, ainda mais o Rick realizar isso. Uma outra coisa são o planejamento de Alexandria, né? Quais os planos para o futuro. Nós sabemos que a Diana morreu nesse episódio, mas a questão dela criar o planejamento e entregar para o grupo do Rick mostrou que, na verdade, isso era o legado da Diana. A marca que ela vai fazer no mundo é isso. O moinho, a expansão, isso é a marca da personagem. Ela pode ter morrido, mas a sua essência ainda vai existir nas futuras construções naquela cidade. Isso foi muito legal de se ver. Agora, em relação ao sacrifício da personagem, né, deu pra ver que ela no caso, avançou contra os zumbis de uma forma completamente corajosa, não é? Ela não se amedrontou, ela não se matou, ela avançou e ainda teve um grito de guerra, né? Ela começou a berrar, eu vou matar todos vocês estão invadindo a minha cidade. Ela lutou até o último suspiro, ela atuou como uma verdadeira líder naquela comunidade e isso tem que ser super levado em consideração. A personagem foi iniciada como uma pessoa calma, começou a perceber a seriedade, a realidade e terminou a sua vida como uma verdadeira líder tentando proteger a sua sociedade. Ela infelizmente falhou, mas ela conseguiu no último momento se tornar a verdadeira líder, mostrando a sua verdadeira essência como líder. E no final das contas, a passagem de liderança, né, foi passada para o Rick Grimes, o que foi um momento bonito, né? Deu pra perceber que o Rick agora tá fudido, que ele tem que cuidar de todo mundo, então meio que ferrou pra ele, né? Mas essa passagem, esse manto da liderança foi um momento importantíssimo para o desenvolvimento tanto da Diana quanto do Rick Grimes, principalmente pra ele. Em relação ao Padre Gabriel, bom, ele falou que não ia desistir, né? Ele tentou buscar uma redenção e pelo que parece, ele matou um zumbi. É isso, cara, o Padre Gabriel matou um zumbi. Uau, esse cara conseguiu fazer o impossível, né? Todo mundo achava que ele não ia fazer porra nenhuma e ele matou um zumbi. Uau, tipo, não ajudou em nada no progresso do personagem. Eu apenas ouvi palavras, pouquíssimas ações, então ele ainda tem que melhorar muito. Agora, em relação a Meg, ela também não fez porra nenhuma. Em relação a Michonne, deu pra ver que ela ficou presente, né, próxima da Diana, nos seus últimos suspiros, e a Michonne deu pra ver que ela tava quase chorando em relação à situação da personagem, né, ela usou toda a sua empatia para sentir o que ela tava sentindo, e a Michonne deu pra perceber que ela quase chorou, não é? Ela quase chorou, isso indicou um forte desenvolvimento da personagem, principalmente a sua aproximação com o seu lado mais humano, ela mostrou mais sua humanidade. E se compararmos com a sua versão da terceira temporada, deu pra ver que ela mudou drasticamente. Ela se tornou uma pessoa muito mais empática, muito mais humana. E esse momento foi importante para mostrar para o público mais ainda essa questão desenvolvida. Então a Michonne desenvolveu legal, não foi uma coisa muito foda, mas valeu a pena assistir. Para pelo menos reconhecer como a personagem mudou no passar das temporadas. Em relação a Carol, o Morgan, o Lobo e a Denise, eu só posso dizer uma coisa. Teve um momento em que o Lobo começou a falar o que ele pensava sobre o mundo, sobre a realidade. E isso mostrou mais a humanização desse personagem. Eu gostei muito, porque toda hora nós víamos os vilões, eles tinham que ser mortos e acabou. Mas esse vilão, esse Lobo especificamente, estava falando sobre o que ele pensava. A gente começou a ver o lado mais humano dele, claro, ele ainda quer matar todo mundo, mas vê mais, tem um aprofundamento no vilão, né? Um vilão tão distinto assim, tão abandonado. Foi uma coisa bem surpreendente na minha opinião. E nós tivemos um conflito, né, entre a Carol e o Morgan. Não foi um conflito nada demais, foi simples, porém interessante, vendo que cada um tem conceitos diferentes. E o que mais me deixou chateado foi ver que o Lobo tinha uma arma, o Lobo tinha uma refém. Ele conseguiu nocautear o Morgan enquanto a Carol estava desmaiada, apontar a arma para Tara, Rosita e Eugene, e ele não matou ninguém. Cara, ele é um lobo, cara. Os lobos invadiram Alexandria matando todo mundo. Ele podia matar 6 pessoas sem nenhum problema, mas não. Ele deixou todo mundo vivo. Meu Deus, eu não tô entendendo nada, cara. Eles são os vilões ou não são os vilões? Não ficou uma coisa muito clara essa coisa. Ele é do mal, ele quer matar todo mundo, mas ele simplesmente não matou ninguém. Pareceu uma coisa meio forçada, né, pô. Se aquilo fosse uma coisa real, velho, eu tenho certeza que o Lobo mataria todo mundo lá e fugiria apenas com um refém. Mas foi uma coisa, na minha opinião, pareceu forçado demais, apenas para fazer os personagens ficarem vivos. Então ficou uma coisa meio, como eu posso dizer, meio clichê.
né? Um ponto negativo aí. Em relação ao Cole e o Ron, né, aquele conflito, deu pra ver que o Cole começou a tratar o Ron de uma forma mais fraterna, né, nesse episódio, cuidando dele, né, dizendo, pô, cara, eu tô preocupado com você. E depois daquele combate que os dois tiveram, que os zumbis invadiram, o Cole usou toda a sua habilidade empática dizendo, me dá sua arma, você tá descontrolado, seu pai era um babaca, meu pai matou o seu, foda-se, se controle. Ele tá preparado pro apocalipse. É sério, o Cole tá muito foda nesse episódio. Ele usou toda a sua capacidade empática, entendendo o lado do Ron, né? Ele não ia atirar no Ron. Ele entendeu que o Ron tava puto, que ele tava descontrolado e que ele precisaria se acalmar. Então o Cole usou toda a sua habilidade, a sua personalidade, né? A sua inteligência e conseguiu demonstrar uma puta mudança associada ao seu desenvolvimento. Foi foda pra caralho. O Cole foi um dos melhores personagens desse episódio, é sério. Não tem como discordar disso. E aí o episódio estava acabando, né? O tempo estava acabando, as pessoas mataram alguns zumbis, se disfarçaram, né, com aquele sangue e saíram da casa. Meu Deus, era o momento mais esperado do episódio, porque de acordo com os spoilers e teorias, esse seria o grande momento de morte de vários personagens. Da Jessie, do Ron, do Sam, porra, o Cole ia levar um tiro na cara. E não aconteceu nada disso. Uau, eu fiquei boquiaberto por 3 segundos, fiquei surpreso e eu fiquei muito, mas muito decepcionado. Uma mid-season finale, cara, tem a tendência a acabar de uma maneira muito foda, sacou? Pelo menos pra chamar atenção. E esse mid-season finale ficou incompleto. Eles saíram da casa, o Ron falou, mãe, e acabou aí. Meu Deus, cara, eu fiquei, não, eles não podem ter acabado assim o episódio. Sabe quando um mid-season finale fica incompleto? Você se lembra da última vez que tivemos isso? Foi na 3ª temporada, durante a direção do Glenn Mazzara, que foi um dos piores diretores da Walking Dead, que fez mais merda nesse universo, no caso da série. Será que o Scott Gimple tá seguindo os mesmos passos do Glenn Mazzara e tá começando a estragar The Walking Dead? Eu espero que não, mas esse final ficou incompleto e eu não gostei. Não gostei mesmo, poderia ter sido bem melhor esse episódio. Mas aí nós tivemos a cena pós-créditos. Eu pensei, cara, tem que acontecer algo muito foda pra pelo menos dar um up no episódio. Porque aquele final foi muito decepcionante, então que pelo menos tenha alguma coisa interessante. Aí tem o Daryl, a Sasha e o Abraham no caminhão, eles são cercados, não é? Eles são cercados pelos salvadores, né? Um pessoal lá de moto, e eles falaram, entregue tudo para mim, porque nada pertence a vocês. Agora tudo pertence ao Negan. Ok, tivemos a menção do próximo vilão, mas ficou um gancho, ficou um espaço branco, ficou uma grande ponto de interrogação. Tipo, o que aconteceu? O que vai acontecer? Será que os personagens vão ficar vivos? Não sabemos. A mid-season finale teve muitas pontas soltas. Não teve morte de ninguém. A Diana pode ter morrido, mas de forma indireta, nem mostrou ela sendo devorada, não morreu ninguém. Os personagens de fundo de Alexandria sumiram, não apareceu ninguém. O Riff, aquele cara negro, de óculos, né, que parecia o Ronaldinho Gaúcho, sumiu, ele saiu de branco todo mundo, porque, cara, eu não vi ele nesse episódio. O Tobin, aquele cara que ajudou o Rick na muralha, não apareceu. Cara, não teve nada demais. Não teve nada realmente que eu possa dizer, uau, fudeu. Não teve nada demais. Por um episódio normal, devido a toda essa tensão e zumbis invadindo tudo, foi um episódio muito bom. Agora, pra uma mid-season finale, foi decepcionante. Então, na minha opinião, a nota vai ser 8. Então, assim, cara, pra mim foi patético a forma como é que foi desenvolvido esse episódio. Teve vários pontos que, cara, poderia ter sido bem melhor. Teve várias questões abertas, tipo, cara, cadê o personagem tal? O que tá acontecendo? Então, parecia que tava tudo enrolando, sacou? Foi tudo às pressas e realmente poderia ter sido bem melhor. Mas nota 8, se você concorda ou não, você pode comentar aqui embaixo, como você também pode se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, mesmo com esses vários pontos que eu falei. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só com o próximo vídeo. Valeu!